Amém, Jesus. Toma o seu lugar. Continua, Senhor, falando conosco e manifestando a sua presença, Jesus, nos instruindo e nos dando, Senhor, uma porção e instrução, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Paz. Estamos aqui desde o início da reunião falando sobre descanso. E tempo de descanso, refrigério e ter um fardo leve do Senhor. E nós estamos aqui no projeto nesse período de pausas de alguns trabalhos, né? Ainda que o culto de oração continue acontecendo e uma série de outras atividades aqui, mas nós estamos nesse período de descanso de algumas atividades como da célula. Eu não sei como está para os irmãos esse período de férias. Alguns aqui são pais, e é aquele período que a casa fica mais cheia durante o dia. E alguns pais ainda trabalham e têm as crianças em casa. E esse período de férias pode significar muitas coisas, né? A gente pode esperar ansiosamente pelas férias, como aquela expectativa de finalmente um descanso depois de períodos árduos de trabalho. E ainda que essa noção de férias que a gente tem seja meio moderna, né? A maneira como a gente entende as férias associada a trabalho, né? A um descanso remunerado para aqueles que são empregados. Esse termo férias é bem antigo. Ele era associado a festas e descanso na época do povo romano. Mas, se nós observarmos as Escrituras, nós temos esse período de descanso sendo ensinado desde sempre para a gente, desde o Gênesis, como um período de labor, de trabalho, mas também de pausa, descanso, de cessar atividades. Não como uma noção de recreação, mas de parar, observar, aprender, adorar, descansar. Não porque o Senhor precisasse descansar, mas era uma instrução para nós esse descanso. E aí nós chegamos agora, século 21, 2025, e férias pode significar uma série de coisas. Para alguns é descanso, para outros é um tempo de recalcular as coisas, repensar nas coisas. Nós já vivemos o primeiro semestre e uma série de coisas já aconteceram. A gente tem esse segundo semestre já acontecendo, já estamos no segundo semestre e muitas outras coisas por acontecer. E pode ser que muitos de vocês, inclusive eu, já esteja cansado, um pouco sobrecarregado. E a palavra do Senhor quer nos ensinar sobre isso, porque quando nós estamos cansados demasiadamente, ou quando estamos sobrecarregados, tem alguma coisa errada. As férias também podem significar mais trabalho. As mães aí que o digam, né? Eu sou uma mãe de duas em casa e duas expansivas, que querem o mundo. Ficar dentro de casa não é suficiente para elas têm que sair, elas têm que fazer alguma coisa. Mamãe, o que nós vamos fazer hoje? É assim, todo dia. Nas férias, então, é isso dobrado. É mais trabalho para os pais. Mas pode ser também, para as crianças, significa diversão. Talvez você programou viagens, algum passeio em família, as crianças ficam ali na expectativa, né? Eu não sei vocês, eu prefiro não alimentar expectativa nenhuma, nem conto. Fica sabendo no dia, para não ficar ali todo dia, né? Está chegando, está chegando. Mas pode significar também uma quebra de rotina, porque muitas vezes a gente está ali todo dia fazendo a mesma coisa, sempre as mesmas coisas, e a gente vai ficando cansado. E aí chega as férias, a gente dá um respiro, né? Aquela pausa maior. Mas pode significar também a gente colocar em ordem aquilo que foi se desorganizando. As mulheres aqui têm esse hábito, porque eu
tenho assim, quando tiver um pouquinho mais de prazo, eu vou arrumar isso, eu vou organizar aquilo, vou fazer aquilo. Agora não, está muito corrido. Quando chegar tal dia, eu vou fazer. Às vezes, esse período de pausa é de organização de coisas que vão se desorganizando. E se vocês pararem para pensar, irmãos, ao longo dos meses, uma série de coisas vai se desorganizando e a gente precisa parar para organizar. O mundo caído tende à desordem. E nós tendemos à desordem se ficarmos parados, desatentos, inertes, né? A gente também tende à desordem. Experimenta não tomar as decisões que você precisa tomar em casa. As coisas melhoram sozinhas? Não melhoram. Experimenta não limpar a casa. A casa é autolimpante? 2025 não inventaram ainda um jeito dela ficar autolimpante. Experimenta não cuidar das coisas. Se a gente experimentar isso, elas tendem a uma desordem. E essa tendência natural que nós temos, e que é explicada, de certa forma, né, na lei da entropia, da termodinâmica, e aí eu não vou entrar nisso, porque aqueles que gostam de física entendem mais, eu vou passar vergonha aqui. Mas existe uma tendência a uma desordem, a uma aleatoriedade daquilo que é um sistema isolado, inerte, parado. Tende a ir à desordem. E o Senhor quer nos ensinar sobre como direcionar melhor o tempo, nos organizar num ritmo que é um ritmo do Senhor. E em Isaías 48, versículo 17 e 18 diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Olha que palavra maravilhosa o Senhor está falando ao povo de Israel. Mas essa palavra é para nós? O Senhor diz que Ele é Deus, o nosso Redentor, que nos ensina o que é útil. E se Ele ensina o que é útil, significa que Ele vai nos ensinar para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E Ele nos guia para o caminho que devemos andar. E se nós ouvirmos os seus mandamentos, então a nossa paz será como um rio e a nossa justiça como as ondas do mar. Então existe uma forma de caminhar, um jeito mais sábio de caminhar e de descansar. Existe um jeito mais sábio de trabalhar, um jeito mais sábio de descansar. Existe um ritmo que o Senhor estabeleceu para nós. Eu lembro em 2020, a Kelly, vai lembrar, Kelly, ali, e que nós estudamos um livro que se chama O Líder Emocionalmente Saudável. E ali tinha vários capítulos que a gente precisava se revezar para ler e dividir, né? E o Senhor falou muito comigo. Sobrou para mim o capítulo sobre descanso e o sábado. E o que o Senhor quer nos ensinar sobre o princípio do descanso. E para quem tem uma tendência a trabalhar demais, essa pessoa sou eu, estou sempre muito ativa, fazendo muitas coisas o tempo todo, a mente funciona o tempo todo. Muitas vezes eu preciso intencionalmente parar. Porque também o trabalhar demais tende à desordem. Alguma coisa vai ficar para trás. Alguma coisa vai se desorganizar. E eu lembro quando eu li esse capítulo sobre o descanso, e recomendo que os irmãos leiam, é um livro muito bom. Ali eu aprendi que o Senhor, Ele tem um ritmo para nós, de uma estrutura que nós damos conta. Esse mundo, da forma como nós vivemos, e exige de nós uma certa pressa para as coisas, uma forma acelerada de fazer as coisas, é incoerente com o que o Senhor nos ensinou.
Ele nos fez com uma determinada estrutura e sabe aquilo que a gente dá conta. Ele sabe a maneira como nós operamos e aquilo que nós precisamos. Existe um ritmo saudável para as coisas. E Ele estabeleceu tempo de trabalhar, tempo de descansar. Para que a gente continue sendo funcional. Para que a gente faça bem e com diligência as coisas que nós fazemos. Mas qual que é a nossa tendência? Ou é trabalhar demais, ou procrastinar demais, ou não tomar as decisões que a gente precisa. E o Senhor está o tempo todo nos ensinando na sua palavra, porque Ele ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Então, o nosso pausa é um período de descanso, mas um período de reflexão. Um período de rever como nós estamos vivendo a nossa vida. E quando eu chego no meu limite, assim, extremamente cansada, e desejando uns dias de descanso, eu falo assim, Senhor, meu ritmo está bagunçado. E muitas vezes nós queremos, esperamos as férias ou esperamos um descanso para organizar aquilo, ou como um escape de coisas que nós deveríamos fazer no dia a dia e não fazemos. Tá ligado? Porque nós nos embolamos no dia a dia. Esperamos o dia ideal para tomar decisões, esperamos o momento certo para fazer coisas que nós já deveríamos fazer constantemente. A gente espera o dia ideal, sendo que tudo que nós temos é hoje. É o que nós podemos fazer hoje. E o Senhor quer agir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque a gente pensa em como nós podemos construir a vida. Nós sonhamos com uma série de coisas, mas o Senhor constrói as coisas no dia, porque não se constrói uma vida sem construir o dia. Então, a gente só conta a nossa história se a gente viver bem o dia. Um de cada vez, com a graça do Senhor. E nós vivemos uma série de desafios ao longo do dia que nós precisamos desse agir, de um socorro, de respostas rápidas. Muitas coisas nós oramos ao Senhor e elas demoram. E aí, às vezes, demora anos para o Senhor fazer uma determinada obra, agir de uma determinada forma em nós. Outras são aqueles escapes assim, rápidos. Vocês experimentam coisas assim? Daqueles escapes do Senhor no dia a dia, e fala, Senhor, eu preciso de uma inspiração aqui, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu cuido disso aqui? E o Senhor nos inspira ali, o Espírito Santo nos inspira, Ele nos instrui para aquilo que é útil no nosso dia a dia. Se nós estivermos atentos e formos intencionais na forma como nós vivemos o nosso dia. As férias são ótimas. Mas a vida que nós temos de trabalho diário, cotidiano, pode ser mais intencional e ainda melhor. E a gente pode desfrutar não só das férias, mas do período que nós não estamos em férias. Eu me lembro, eu acho que a Catarina é minha caçula, ela hoje tem 6 anos, e acho que ela tinha uns 4 anos nessa época, eu trabalho em casa, e eu precisava fazer um relatório e eu precisava de total atenção ali, mas ela estava em casa, naquele momento, querendo a minha atenção. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque eu preciso entregar, eu tenho um prazo, mas ela está aqui demandando, como é que eu vou me organizar com isso? E eu orei ao Senhor, Espírito Santo me ajuda, porque eu preciso dar conta. E o Senhor, na hora, assim, me trouxe assim, uma clareza do que eu podia fazer. Eu falei assim, Tatá, fecha os olhos. Vamos brincar de imaginar? Aí ela animou na hora, nem sabia o que era. Eu falei assim, vamos. Eu falei assim, fecha os olhos. Eu falei assim, agora você vai imaginar um cachorro. Imaginou ela? Imaginei, mamãe. Agora você vai imaginar que esse cachorro ele é todo peludo e o pelo dele é super comprido e vai até o chão. Imaginou? Eu falei assim, imaginei, mamãe. E eu fui dando as características do cachorro para ela imaginar. Eu falei assim, agora imagina que esse cachorro é azul. Aí ela abriu o olho. Eu falei assim, azul? Eu falei assim, fecha o olho, imagina, cachorro azul. Imaginei, mamãe.
Eu falei assim, pronto, agora toma uma folha, toma lápis de cor e desenha o cachorro que você imaginou. Aí demorou uns 20 minutos ali. Em 20 minutos eu estava lá, fazendo meu relatório. E ela focada lá no desenho. Eu não tinha terminado o relatório ainda. Ela terminou o desenho. Eu falei assim, Tatá, vamos imaginar de novo? Ela, vamos, porque ela gostou. Eu falei assim, agora imagina um trem. E esse trem tem 10 vagões, que eu precisava de mais tempo. Então, eu falei assim, desenha 10 vagões, meu filho. Cada vagão tem um animal. Ficou ali mais uns 20, 30 minutos desenhando. E eu consegui fazer o que precisava fazer. É nessas pequenas coisas, que não é porque a gente estuda, se prepara, tem coisas que a gente estuda e se prepara. E tem coisas que é o Espírito Santo, que faz lembrar daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente se preparou, e inspira coisas novas. Para a gente agir e ser criativo no nosso dia a dia. Eu estou dando um exemplo aqui com a minha filha, mas quantas outras coisas vocês podem viver? Talvez vocês não tenham filhos pequenos. E o Senhor, Ele inspira. Seja num projeto, seja ali no AutoCAD tentando resolver as coisas. Você, não estou dando conta de resolver, levanta, respira, ora, volta, a resposta está ali. O Senhor quer fazer essas coisas no dia a dia, nas nossas necessidades. E assim, nós vamos construindo uma vida em que o Senhor muda o nosso dia. E a gente vai contando a nossa vida pelas misericórdias do Senhor, que se renovam dia após dia, pelo escape do Senhor no momento que nós precisamos, pelo descanso quando a gente está exausto e as férias estão muito distantes. É assim que o Senhor quer nos instruir, porque a instrução significa equipar, significa fornecer informação, preparar, dar meios de ação. E muitas vezes nós não sabemos como fazer, nem como agir. E parece muito difícil de resolver as coisas, o Senhor vai lá e provê meios, formas de fazer. Só que o nosso grande obstáculo, muitas vezes, é ter um coração obstinado, teimoso. Em Jeremias 6:16, está escrito, assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Observa os verbos que tem nesse texto. Porque se estarmos parados tende a uma desordem, se não somos intencionais ou não fazemos aquilo que nós devemos fazer, e por isso as coisas não vão se organizar sozinhas, elas não vão acontecer magicamente, e aquilo que a palavra diz e que nós escutamos muito aqui, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, não é você sentado, parado, esperando o dia ser perfeito. Existe uma ação, uma intenção. Porque se o mundo tende à desordem, o justo tende a se organizar mais e mais, a crescer mais e mais, a amadurecer, a crescer em intimidade com o Senhor. Mas não é por nós simplesmente sentarmos e esperarmos as coisas magicamente acontecerem. Porque no Senhor nós precisamos de intenção. E não só intenção, mas atenção. Porque no nosso dia a dia, a gente pode passar e chegar à noite e simplesmente só querer deitar na cama e dormir, porque o dia foi exaustivo. E aí, se você for parar para pensar o que exatamente aconteceu no dia, você nem lembra direito. Mas porque você ficou correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Vocês já passaram isso? E aí, a gente chega agora em julho e olha para trás assim, mas ainda ontem era janeiro, nós já estamos em julho, eu nem vi o ano passar. Por que a gente muitas vezes não vê o tempo passar, não vê as coisas acontecendo? E a gente se assusta, porque nos falta atenção. Porque a nossa memória, ela é prejudicada pela nossa falta de atenção.
Experimenta ler um livro sem atenção. Você vai voltar várias vezes na página, não é? Por quê? Porque se você não tem atenção para ler, você não vai guardar. Se você não guarda, você vai ter que voltar de novo e ler de novo, e ler de novo. E nós podemos estar muito desatentos. E essa nossa desatenção prejudica a nossa memória, a nossa percepção de tempo. E aí a nossa percepção de tempo voou. Mas os segundos são os mesmos, o relógio é o mesmo, os minutos são os mesmos, as horas são as mesmas, a quantidade de dias do ano ainda é a mesma. Por que a gente tem a percepção que as coisas correm demais? Porque nós estamos desatentos e a nossa desatenção prejudica a nossa percepção das coisas. E se não percebemos direito as coisas, a gente vai vivendo como se as coisas não estivessem acontecendo. Então, nós precisamos de intenção e atenção. E em Salmo 32, no verso 8, diz: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. E o Senhor está dando essa instrução. Não seja como uma mula ou um cavalo que não tem entendimento, porque o Senhor nos deu entendimento. E nós podemos agir como quem tem entendimento. De que o Senhor nos instrui, nos ensina e está o tempo todo nos puxando, nos ensinando, nos exortando, e nos chamando, e nos atentando para aquilo que nós precisamos. Quando ele diz lá em Jeremias 6, ponham-se à beira do caminho, isso é uma atitude, um posicionamento. Olhem. Isso é uma atitude proativa. Olha, pergunta, ande pelo caminho, faça, se mova. Porque a nossa tendência, se a gente não se mover, é a desordem. Mas se nós nos movermos de forma também desordenada, a gente vai perpetuando a desordem. E o Senhor quer nos instruir. Coloque-se à beira do caminho. Olhe, pergunte pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Senhor, qual é o bom caminho? Quando eu li esse capítulo do livro O Líder Emocionalmente Saudável, a gente estava naquele período da pandemia em que quem estava trabalhando em casa estava com uma sobrecarga absurda. Quem aqui? Uma sobrecarga fora do normal. Uma loucura de trabalhar de casa, quem não estava acostumado, criança, escola, uma bagunça aquilo ali. E ali o Senhor me instruiu profundamente sobre descanso. E se eu não ficar atenta, se eu não for intencional, eu caio de novo. E eu caio de novo. E é por isso que o Senhor, o tempo todo, nos instrui, nos exorta. E se a gente tendesse à ordem, não precisava ter culto, nem pregação, nem ensino, nem o amar uns aos outros, exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Porque se a gente tende à ordem, para quê? Nós estamos o tempo todo, o Senhor nos instruindo. Senhor, como eu vou viver minhas férias? Como eu vou viver meu trabalho? Como eu vou viver o meu dia? Como eu vou educar meus filhos? Como eu vou ser diligente no meu trabalho? Como eu vou tomar as decisões? O Senhor tem interesse em cuidar de todas as áreas da nossa vida. Todas. Todas elas. Nos mínimos detalhes, o Senhor tem escape, criatividade, meio, solução. Não existe absolutamente nada que o Senhor não possa agir, não possa fazer, que não possa transformar. Nada. Mas é um posicionamento nosso. Eu posso acordar todos os dias e lembrar: Senhor, constrói o meu dia. Porque enquanto o Senhor age no meu dia, o Senhor constrói a minha história. O Senhor age na minha vida. Porque não existe transformação de vida sem antes o Senhor transformar o nosso dia. Todo dia. Todo dia. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e orar ao Senhor para que Ele nos ensine a contar os nossos dias de forma sábia, a remir os nossos dias e alcançar um coração sábio, atento
não displicente, não quem tem uma... está fazendo as coisas sem saber por que está fazendo, ou vai reagindo às coisas sem saber exatamente que decisão tomar, porque o Senhor tem instrução, a palavra, a presença, que assim como o Senhor, que é fonte de sabedoria, de toda a inteligência que nós podemos ter, assim como o Espírito Santo que nos instrui, nos inspira, nos dá escape, nos dá soluções, e assim como Jesus que nos prometeu presença, todo dia, presença do Senhor. Nós temos presença no meio do caos, no meio da desordem, no meio das dificuldades. O Senhor nos prometeu presença. E pela sua presença nós podemos ter descanso, não só nas férias, todos os dias. Todos os dias. Assim como Ele prometeu na sua palavra. De que nós devemos entregar a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações com oração, com súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo aquilo que nós temos serão guardados em Cristo Jesus, para que então, depois de entregar todas as nossas preocupações, todo o nosso cansaço, todo o nosso limite, o Senhor traz para nós descanso, uma paz, no olho do furacão, porque no olho do furacão existe ali uma tranquilidade, está tudo ao redor girando. No olho do furacão existe paz. Uma paz que excede todo entendimento. Mesmo que as coisas não tenham se resolvido, o Senhor nos dá paz. Paz pela sua presença. Pelo que a palavra de Deus promete para nós. Eu entrego a Deus com oração, com súplica e com ações de graças. E eu sou invadido por uma paz que vem do Senhor. E aí, depois que eu entrego para Deus as minhas preocupações, eu posso pensar em tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que existe uma virtude, um louvor. Isso ocupará o meu pensamento, porque eu já desocupei meu pensamento das minhas preocupações, eu entreguei para Deus. E agora eu posso me encher da palavra de Deus, dos princípios de Deus. E aí eu posso encontrar descanso para minha alma. E aí esse descanso, ainda no labor puxado, no trabalho puxado, na faculdade, naquele descanso que a gente só deita e só apaga de tanto cansaço, o Senhor tem descanso para a nossa alma. E promete guardar o nosso coração e a nossa mente. Amém? Vamos orar. Jesus, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, as nossas necessidades ao Senhor. Entregamos o nosso trabalho, entregamos o nosso ócio, entregamos o nosso tempo de descanso, entregamos tudo que nós temos ao Senhor. E te agradecemos, ó Deus, porque chegamos até aqui. O Senhor esteve conosco todo esse semestre. E nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou de tantas coisas. Nós temos tantos testemunhos aqui, Deus, do agir do Senhor, dos livramentos do Senhor. O Senhor continuará fazendo, porque o Senhor é Deus. E nós queremos nos alegrar no Senhor, porque se estamos aqui hoje, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. E o Senhor tem um interesse de nos ensinar, de nos instruir, de nos capacitar e de nos dar uma vida significativa, profunda, cheia da tua presença. E assim descansamos no Senhor. Mas te pedimos, ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Dá-nos um coração sábio. Ensina-nos, ó Deus, a hierarquizar as nossas necessidades, a priorizar aquilo que nós precisamos. Ensina-nos a dizer não quando nós precisamos dizer não. Ensina-nos a descansar segundo os teus princípios, Senhor, segundo a forma como o Senhor estabeleceu para nós. Existe um jeito perfeito de descansar, existe um jeito perfeito de trabalhar, existe um jeito perfeito de andar nesse mundo, ó Deus, e nós queremos e escolhemos, ó Deus, a tua instrução. Ó Senhor, entregamos a nossa teimosia,
a nossa resistência, a nossa tendência, Deus, a querer fazer as coisas do nosso jeito, do nosso ritmo, da forma como nós queremos, entregamos ao Senhor, porque nós queremos um ritmo que vem do Senhor, um fardo leve que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa cerviz não se endureça, Deus. Que o nosso coração não seja resistente à Tua palavra. Que a gente possa se entregar, Senhor, à instrução que vem do Senhor. A uma forma de viver que vem do Senhor, ó Deus. Num tempo tão desafiador como o nosso. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. E nós queremos Te agradecer e Te louvar, ó Deus, porque nós ainda temos meses pela frente. E nós temos uma vida pela frente para Te honrar, para Te glorificar e para viver experiências profundas com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que nos instrui e que nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados nessa vida. Nós temos o Senhor e nós dependemos do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém.